Olá, eu sou o Carlos José Limon Gisterce, juiz de Direito e aluno da PUC do Rio Grande do Sul no curso de especialização sobre Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. Vamos falar aqui hoje sobre o uso do perdão como ferramenta na resolução de conflitos e pacificação social e o seu possível uso pelo Poder Judiciário. Vamos tratar do perdão do ponto de vista científico. O termo perdão, normalmente no imaginário, está associado ao domínio religioso. Porém, nas últimas décadas, foi reconhecida a sua importância nas relações humanas e na resolução de conflitos, através de estudos científicos. Alguns estudos já começaram nos anos 30 e 60, com Piaget e Emerson. Porém, agora nos anos 90, 1990 em diante, nós tivemos um incremento muito grande com a Fundação Templeton nos Estados Unidos. Houve um aporte de quase 10 milhões de dólares com a Fundação Templeton e alguns outros institutos que apoiaram a Fundação Templeton. Foi criado um protocolo científico em 97 chamado Campaign for Forgiveness Research, ou seja, campanha para a pesquisa sobre o perdão, para delimitar os efeitos do perdão no corpo e mente. Foi liderado pelo arcebispo Desmond Tutu e pelo pesquisador Everett Worthington. Worthington é da Universidade de Virgínia, já tendo escrito mais de 40 livros e cerca de 500 artigos publicados. Dado interessante, de 1998 a 2005, a Fundação, tendo já aplicado, como eu disse a vocês, mais de 10 milhões de dólares com outros parceiros, fomentou o estudo científico sobre o impacto do perdão na saúde. Em 2005 já haviam cerca de 1.000 estudos sobre o assunto. Como pioneiros, nós podemos citar, além de Worthington, Robert Enright, da Universidade de Wisconsin-Madison. Fundou em 94 o Instituto Internacional do Perdão. Criou ainda uma intervenção com 20 passos, com testes rigorosos e com excelentes resultados. Temos também o professor Michael McCullough, da Universidade de Miami, que também desenvolveu vários estudos sobre o tema com muitas obras publicadas. No Brasil, nós podemos citar, dentre outros, o professor Júlio Rick Neto, da Universidade da Paraíba, com várias pesquisas, validação de escala, artigos da professora Silva Koller, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Paula Gomide, da Universidade Federal do Paraná. E vou dar aqui para vocês, são várias definições sobre o perdão, mas eu vou trazer para vocês apenas algumas para ilustrar um pouco. Para Enright, Friedman e Rick, Júlio Rick, que eu acabei de citar para vocês, perdoar é uma atitude moral, na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamentos e comportamentos negativos para com uma pessoa que a ofendeu injustamente e, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e, possivelmente, amor para com o ofensor. Uma outra pesquisadora, a professora Sonia Lyubomirsky, da Universidade de Riverside, da Califórnia, traz: o perdão implica a supressão ou a redução das motivações de alguém para a fuga e a vingança, que quase sempre trazem consigo emoções de raiva, decepção e hostilidade. A vingança causa todo tipo de violência, evitação ou fuga e leva a transtornos psicológicos, tais como ansiedade, depressão, estresse e pânico. Nós temos vivido uma crise muito grande na saúde mental, não é? Trazendo aí problemas como ansiedade, depressão, estresse e pânico. E nós estamos vendo que o perdão ajuda a liberar esses sentimentos, a nos vermos livres deles. O perdão tem sido utilizado com sucesso na resolução de conflitos conjugais. Trago aqui para vocês alguns dados e conclusões de uma revisão sistemática da literatura. Foi baseada em 23 estudos científicos, feito por Anita Oliveira Guimarães, na sua tese de mestrado na Universidade do Porto, em Portugal. Vamos ver aqui alguns dados que ela traz. O ressentimento, que é gerado por uma ofensa ou transgressão, e a falta de perdão, provavelmente alimentarão o conflito e impedirão uma resolução bem-sucedida do mesmo. Por outro lado, o perdão parece ser um meio através do qual os cônjuges começam a preparar o terreno para a reconciliação.
permite a retirada de um ciclo de reciprocidade negativo que leva a relacionamentos angustiados. Como eu disse para vocês, essa revisão sistemática da literatura, ela foi baseada na resolução de conflitos conjugais, né? Indo aí em vários autores e vários estudos. Outras conclusões. A resolução eficaz dos conflitos está positivamente correlacionada com as dimensões positivas do perdão e negativamente relacionada com as dimensões negativas do perdão. Lembrando um pouco da professora Sônia, né? As respostas de evitação e vingança influenciam negativamente a crença de que é possível resolver conflitos posteriores com êxito e apresentam efeitos negativos na qualidade do relacionamento. Em relação aos determinantes do relacionamento, o perdão mostra-se um bom preditor de maior intimidade e um facilitador de resoluções de conflitos. Uma ofensa não perdoada contribui de forma contínua para o aumento de situações de conflito entre o casal e maior dificuldade de resolução destes, uma vez que são percebidas como capazes de fragilizar, abalando a estabilidade da relação e contribuindo para a tendência de adotar respostas negativas em conflitos futuros. Olha que interessante. Uma ofensa não perdoada contribui de forma contínua para aumentar as situações de conflito entre o casal. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre o perdão, o uso do perdão e o fim do apartheid na África do Sul. O apartheid é um conceito africano que significa segregação e separação. O regime foi instituído por lei em 1944, mas ele já vigorava antes da lei, segregando brancos e negros na África do Sul. Com a eleição e libertação de Nelson Mandela e vários movimentos que houveram pelo mundo apoiando a África do Sul contra o apartheid, com a sua eleição marcou o fim do regime e a imagem de Nelson Mandela se tornou um símbolo de reconciliação e perdão. É bom ressaltar que nos países marcados por períodos longos de conflitos, há uma necessidade de reconstrução do tecido social, para que a transição política se dê de forma pacífica. Na África do Sul não foi diferente. O processo de reconciliação e perdão era o caminho a seguir, tendo como pré-requisito a aceitação da humanidade do outro e o respeito pela sua dignidade, levando em consideração que brancos e negros partilham e convivem no mesmo espaço geográfico. Durante a transição, foi dada a prioridade à reconciliação sobre a retribuição, reconhecendo vítimas e ofensores em ambos os lados do conflito, adotando-se o caráter restaurativo e não punitivo, de forma a reintegrar as comunidades numa relação cívica positiva, que aí sim permitiu a reconciliação. Foi implantada a chamada Comissão da Verdade e Reconciliação sob o comando do arcebispo Desmond Tutu. Essa comissão teve a função de privilegiar a apuração e difusão da verdade, o reconhecimento da dignidade das vítimas e o perdão dos perpetradores como uma forma de reconstrução da estrutura social. Veja o perdão aparecendo aqui para a reconstrução da estrutura social. A perspectiva foi de uma justiça social baseada nas necessidades de ouvir, compensar e dignificar as vítimas, mas também ouvindo os ofensores, facilitando a paz social através da reconciliação e do perdão. No Poder Judiciário, nós temos visto algumas experiências, ainda de forma tímida, podendo destacar a criação das SPERES, são chamadas Escolas de Perdão e Reconciliação. A escola foi criada na Colômbia, em 2000, pelo padre Leonel Narvaez, mestre em Sociologia, Filosofia e Teologia por Harvard e Cambridge. Para vocês verem, o enfoque não é do ponto de vista religioso, sim do ponto de vista científico. A partir da observação fez ele de que o círculo de violência se repete à medida que a vítima se torna agressor, perpetuando sentimentos como ódio, mágoa e vingança. As SPERES estão presentes em vários países, como México, Peru, Chile, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Itália, Israel, Venezuela. No Brasil, ela chega já no ano de 2001,
com algumas experiências em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. A técnica ela oferece um curso teórico vivencial de perdão e reconciliação, buscando construir uma cultura de paz dentro da perspectiva da justiça restaurativa. Os participantes, sob orientação de facilitadores, se envolvem em dinâmicas e reflexões e aprendem a superar conflitos internos, curar feridas e memórias desagradáveis, tais como rancor, ódio, raiva, desejo de vingança, causados pela violência e demais desafios da convivência humana. Normalmente o curso é oferecido em 12 módulos, 6 de perdão, 6 de reconciliação, cada módulo com a duração de 4 horas. O padre utilizou a teoria e métodos do Instituto do Perdão da Universidade de Wisconsin e materiais adaptados de Harvard e da Virginia Commonwealth. Interessante citar uma experiência, alguns anos atrás, do 9º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro, onde o titular à época, o magistrado Joaquim Domingos de Almeida, adotava a técnica em litígios de casais e briga de vizinhos. Contou que depois da aplicação da metodologia, nenhum incidente voltou a acontecer entre os litigantes, quando normalmente retornavam com novos conflitos. Embora a técnica esteja presente no Brasil, ainda é desconhecida por grande parte do sistema de justiça. Você já conhece as técnicas da SPERE? Muito bem, interessante destacar também o trabalho de Thalita Laís Alencar, que apresentou em 2017 na Universidade Federal da Paraíba uma tese de mestrado sobre a intervenção do perdão em apenados, tendo como orientador o professor Júlio Henrique Neto, que nós já citamos no começo desse trabalho. Trabalhou-se com um grupo de apenados as atitudes de receber o perdão e auto-perdoar-se em 16 sessões com duração de 90 minutos cada. Duração de 90 minutos cada sessão, baseada na teoria do perdão de Enright. Foi apresentado o perdão como estratégia de resolução de conflitos. 10 apenados no semiaberto do sexo masculino passaram pela técnica. 5 participantes do grupo experimental com idade entre 28 e 47 e 5 participantes do grupo controle com idades entre 27 e 37 anos. No grupo controle, obviamente, não se emprega a técnica, apenas se compara os resultados colhidos. Os resultados indicaram que o estudo atingiu parcialmente o objetivo de contribuir para avanços significativos na promoção do perdão e para a melhoria do bem-estar dos participantes. Os participantes conseguiram aplicar na sua vida os conhecimentos obtidos, trazendo relatos de pedidos de desculpas, autocontrole das emoções, melhora nas relações interpessoais e de terem oferecido o perdão. A intervenção conseguiu colaborar com o processo de reintegração social dos participantes, equipando-os com habilidades e estratégias de enfrentamento que poderão auxiliá-los em suas relações interpessoais e na resolução de conflitos. Os resultados seguiram o caminho indicado por Enright e Fitzgibbons, que apontam que o conhecimento sobre o perdão e a sua aplicação prática favorecem a internalização dessa atitude, de forma que o perdão e as virtudes a ele associadas passam a integrar o conjunto das habilidades e das estratégias de enfrentamento da pessoa em questão. Assim, nós podemos ver pelos estudos e técnicas trazidas que o perdão tem sido usado com sucesso em várias intervenções como ferramenta para a resolução de conflitos e para fomentar a paz, como foi o caso da África do Sul, mas fomentar também a paz entre os litigantes, entre as pessoas, se vendo livre do ressentimento, da amargura, do ódio. O grande desafio do Poder Judiciário é o de arquivar conflitos e não de arquivar processos. O uso do perdão como ferramenta pode ser um dos caminhos para vencer esse desafio. Com conflitos arquivados, todo o sistema de justiça ganha. Mas quem ganha mesmo é o usuário lá da ponta. Por quê? Ele pode ter, além do seu caso resolvido, as suas feridas e mazelas curadas, fomentando assim a paz social. Vale a pena estudar o construto, ou seja, o perdão, e pesquisar mais a seu respeito. E por que não utilizarmos como uma ferramenta
para a resolução de conflitos e a pacificação social, também no âmbito do Poder Judiciário.